Parte 2, galera, daquele primeiro vídeo que a gente fez. Pra quem tá vendo esse vídeo aqui primeiro, entra no canal e vê a parte um primeiro, senão vocês não vão entender o que eu tô falando aqui. E mostrei toda a minha oferta low ticket, como que eu fiz mais de 38 mil de faturamento, 15 mil de lucro, que na verdade foi 20, porque eu rodei em outra plataforma e também fiz muita venda pelo WhatsApp de recuperação. Mas vamos lá. Hoje aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz exatamente desde o primeiro dia aqui até o dia que eu descartei a campanha, até que o dia que eu descartei a oferta. Então, vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz, vamos começar. O primeiro dia foi o dia 12 de dezembro. Eu comecei a rodar ela e essa campanha aqui, ó, que tá CBO 111 escala CT06, ela era o meu CBO 1110. Ao decorrer do passado tempo, eu troquei o nome dela porque eu deixei só o CT06 nela, que foi o primeiro que eu acertei. Essas aqui são outros criativos que eu testei isolados. Eu testei tanto isolado quanto aqui o orçamento aqui de 100. E vocês podem ver que nesse primeiro dia não gastou nada do 100. Ele simplesmente não quis gastar e só gastou nos aqui de baixo. Aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu continuei testando a oferta, mesmo eu tendo ficado muito no prejuízo. Né? Nesse dia eu fiquei com 30 de prejuízo, gastou muito pouco, né? E como eu vi que o gasto ficou muito pouco e minhas métricas estavam muito boas, ó, para vocês verem aqui, ó, duas métricas que eu gosto muito de olhar, CPV e CPI. O CPV, ele tem que ser no mínimo, não pode passar disso, tem que ser no mínimo não pode passar de 5% do seu ticket médio. Se o CPV aqui tivesse R$ 2, eu não ia continuar. Tanto é que essa CT03 aqui, ó, eu pausei. Eu não mantive ela, ó. O meu CPV ele estava R$ 3, mesmo meu CPC estando barato, meu CPV estava caro. O que é o CPV? Ele é o custo por visualização de página, o custo que eu tenho para a pessoa chegar na minha página. Esse aqui é o CPC, é o custo que eu tenho de clique, da pessoa que clica lá no Facebook, e o CPV é o custo daquela pessoa ter chego aqui. Gente, não sei se está tendo muito barulho, é porque está tendo uns barulhos de fundo aqui da vizinhança, mas me perdoem. Logo a qualidade vai melhorar, já fiz o pedido de um microfone, já fiz um pedido de um webcam, logo vai chegar aí. E aqui, ó. E o CTR estava muito bom, estava um CTR de 3. Eu nem costumo olhar muito para CTR, mas aqui eu olhei. E o meu CPM estava abaixo de 50. Aí, vamos lá, um CPM de 50 é um CPM caro. Só que para o low ticket é aceitável um CPM de até 50 no teste. Por que, que um CPM de 50 no teste é válido? Você ainda pode continuar naquela oferta. Porque na escala vocês vão ver que esse CPM aqui vai baixar muito. Se eu não me engano, chegou a ter 15 de CPM. Quanto mais dinheiro vocês forem colocando ao decorrer do tempo, o, esse CPM vai baixando. Então, ó, esse CPM estava de 50 do 3, eu já matei, mas não foi por causa do CPM, foi por causa do CPV. E esses dois aqui eu continuei testando. Mas o que vai validar é o 6. Aí vamos aqui pro dia 13. Vai ser um vídeo mais longo que eu vou mostrar todos os dias exatamente o que eu fiz. Ó, agora, já no dia 2, eu já tive vendas, vocês podem ver aqui, ó, que eu já tive venda no CT06. Aqui é porque eu vacilei. Na época eu não ia gravar vídeo pro YouTube, né? Então eu apaguei todos os outros criativos. Mas tinha 10 criativos aqui dentro. Era uma CBO 1110. E gastou muito nos outros criativos. Vocês podem ver que eu fiquei aqui com... Nesse dia eu fiquei com 66 de prejuízo. Gastou muito nos outros criativos e gastou 50 no CT06. Aí vocês vão me dizer, nossa, Guilherme, mas tu vendeu duas, seu CPA estava muito caro e tu ficou no prejuízo. Por que que tu continuou? Aí vamos lá. Eu tive 9 IC. Olha meu CPI como tá barato. Meu CPI ideal é 10. Tava 5. Então, sim, tava muito bom. Olha meu CPV como tava barato. Meu CPC também tava muito barato. E o CPM de 41 que eu falei pra vocês que tava dentro do ideal que eu falei. Então, nesse dia aqui, o que que eu fiz para melhorar esses IC? Eu, na época, eu não lembro se eu já sabia o porquê estava tendo tanto IC e, e não estava tendo tanta venda, mas aí depois eu descobri que era por causa do banner. O meu banner que estava no checkout,
ele não estava condizente com minha página. Então era um banner, vamos supor, eu estava usando um banner que mostrava ursinho de crochê, mostrava blusa de crochê, short de crochê, mas o que eu estava vendendo? Vestido de crochê. Então a pessoa entrava na página e via o banner de ursinho, de blusa e falava, não, então deve estar errado. E saía, simplesmente não comprava. Depois que eu troquei o banner, vocês vão ver que a quantidade de IC para a quantidade de vendas vai estar muito melhor. Vamos aqui agora pro dia 14. Esses primeiros dias aqui eu fiquei tudo no prejuízo, gente. Tudo no prejuízo. Então eu gastei quase R$ 300 para validar essa oferta. Ó, olha o tanto de IC que eu tive nesse dia e nenhuma venda. Olha, mas olha o CPC. Por que eu fui continuando? Olha o CPC, 77 de CPC. Olha o CPV, 85 de CPV, então estava muito bom. Olha como o CPM já baixou nesse dia, foi para 30. Aí vamos lá, vamos ver aqui como que foi nesse dia aqui dentro do conjunto. Olha lá, ó, e tudo no CT06. Todos os IC no CT06. Vocês veem que realmente era um criativo que já estava bom desde o início. Bom entre aspas, né? Porque vocês têm que olhar mais métrica de vendas. Aqui eu só estou mostrando como que foi essa oferta. Hoje em dia eu não teria continuado com essa oferta aqui. Mas também, hoje em dia, eu não teria errado no banner, eu não teria errado na página, eu não teria feito todas as melhorias que eu fiz. Porque, por exemplo, essa aqui, gente, a minha página ainda estava, quando eu comecei essa oferta, a minha página estava focado em vender vestido para pessoas que queriam dar de presente. Então, veja sua filha usando esse vestido. Essa era a ideia da oferta, que eu modelei uma oferta e mudei o ângulo dela. Só que depois eu vi que muita gente queria a renda extra. Então eu fui trocando a página com os feedbacks que eu ia recebendo. Vamos lá agora pro dia 15. Não sei se vocês vão ter paciência para ficar aí no na cal não, no vídeo, mas eu vou mostrar todos os dias aqui. Garanto para vocês que vai ser algo muito bom. Aqui, ó. Aqui, gente, eu lembro que eu não fiquei no prejuízo nesse dia. E que eu fiz muita venda pelo normal aqui, pelo Vega e tudo, só que não estava marcando meu pixel. Então não chegou a marcar a venda aqui na Ultimify, mas eu fiz venda. Se fosse normalmente eu não teria continuado com esse lucro aqui, ó. Olha o tanto de IC que eu tive, 19 IC. Olha meu CPI, olha meu CPC, tava tudo muito barato. Aí eu fui continuando. Vamos pro dia 16. Vou começar a acelerar um pouco, né? Ó, olha aqui como já foi totalmente diferente. Nesse dia eu lancei o CT08, que era uma variação do CT06. Eu mostrei o CBOS CT08 e mostrei o CT06, tá? No vídeo anterior. Então dá uma passada no vídeo anterior para vocês verem lá. Aqui eu já joguei isolado, tá? Nessa aqui já estava isolado. Eu peguei o CT06 que deu muito certo e joguei para uma CBO isolada com alguma variação. Então foi outro criativo muito bom. Então vamos lá, ó. Olha meu CPA como baixou. Dessa aqui, ó. Gastei 67, lucro de 70, eu já fiquei no lucro. No outro dia eu também tinha, no outro dia eu tinha ficado no 0 a 0, tá, gente? Eu não tinha ficado no lucro. Então, eu faturei cento e pouco, tirando as taxas e tudo. Ó, olha o tanto de IC que eu tava tendo na escala. Aqui foi depois que eu mudei a página para renda extra. Olha o CPM como já baixou. Lembra que o CPM dessa daqui estava 40 antes, 38, 41, agora já está 27. E como o Pixel já tinha dados, o próximo criativo que eu rodei já estava com CPM de 30. Então, vocês veem aí. Vamos pro dia 17. Ó, dia 17, fiquei no prejuízo aqui, ó, 50 de prejuízo. Mas aí o que aconteceu? No outro dia, o que ficou com lucro foi o CT08. E nesse outro dia, o que ficou no lucro foi o CT06. Só que aqui eu não fiquei no prejuízo também. Eu fiz venda fora. Eu fiz muita venda pelo WhatsApp, mandando mensagem para a pessoa. E olha a quantidade de vendas pendentes que eu tive nesse dia. Foi por isso que eu não parei de rodar a oferta. Porque aqui já era para eu ter desistido em condições normais. Ó, a quantidade de vendas não traqueadas aqui, ó.
Isso aqui, no meu resumo, melhorou meu lucro também. Olha a quantidade de vendas pendentes que eu tive. Muita venda pendente. Por quê? Por causa da mensagem de golpe. A maravilhosa da mensagem de golpe, para não falar um palavrão aqui, ferrar o vídeo. 7 vendas pendentes e 2 vendas pendentes. E olha o CPM aqui, ó, já está baixando mais. Quanto mais tempo vai passando a oferta, mais o CPM vai baixando. Então, gente, não fica muito preso a CPM, a CTR. Vocês têm que pensar, vocês têm que olhar duas coisas: CPI e CPV. São as principais métricas aqui depois do CTA e do RUAS, óbvio. Se isso aqui tiver ruim, se o CPV tiver ruim, se o CPI tiver ruim, muito provavelmente vocês não vão estar tendo lucro. Não vale a pena continuar uma oferta. Vocês viram que desde o começo eu estava com CPI bom. Olha aqui o CPI, esse CPI aqui também é bom, tá? Já é ideal, não pode passar de 20% do valor total da oferta. Vamos lá pro 18. Ó, aqui eu já tive o lucro de 99. O CPA já baixou do CT06. E aqui meus lucros já começou a aumentar. Aí aqui não tem muito o que eu mostrar, o CPI baixou. Aí aqui mostrando pra vocês o que eu fiz. Aqui foi só aumentando o orçamento, tá? Foi só aumentando e abaixando o orçamento. Não fiz mais nada do que isso. Eu via, vamos supor, eu fazia 2 vendas e eu aumentava 30% do orçamento. Fazia mais 2 vendas, aumentava mais 30%. E aí eu fui fazendo dessa maneira, pra conseguir escalar. Vamos lá, aqui ó, aqui eu deixei só os dois. Nesse dia eu tive uma venda não traqueada, 3 vendas em cada um. Vocês viram que no começo oscilou muito, né? Muito oscilativo. Mas eu persisti na oferta porque as métricas aqui estavam muito boas e estava tendo muita venda pendente. Eu sabia que essas vendas pendentes eram da mensagem de golpe e aí eu conseguia recuperar entregando o produto primeiro, o acesso do curso, né? E depois a pessoa me pagava. Então dessas aqui eu recuperei 3, dessas 8 aqui eu recuperei 3. Então eu não fiquei no prejuízo. Ainda assim eu ficava no 0 a 0. Vamos pro dia 20. E aqui, gente, tudo trocando de gateway, tá? Eu não tava, vamos supor, não tava ficando num gateway. Eu vi que eu tava com muita mensagem de golpe em um gateway, ia para outro gateway. Fui testando, até eu chegar no Pagar.me. O Pagar.me foi o melhor. Na verdade, o Asas foi o melhor. O banco Asas. Lá era o que eu menos tinha mensagem de golpe, mas eu tomei um bloqueio. Tô até hoje lá com 5.700 parado lá no banco Asas. Então não recomendo vocês usarem. Era o que a minha conversão era maior, só que lá me bloquearam. Então eu não continuei lá e fui pro Pagar.me. E no Pagar.me a conversão não mudou muito não. É muito boa. Lá é muito boa no Pagar.me, só que é só PJ. Então MEI vocês podem fazer no Pagar.me. E por que eu uso o Pagar.me sobre a mensagem de golpe? Porque lá eu posso excluir minha chave Pix e criar outra dentro. O Mercado Pago também deve dar, mas nunca usei. Eu sou bloqueado lá desde a época do dropshipping. Para quem não sabe, eu tô há 4 anos no digital. Então eu já tenho um certo casco. Mas vamos lá. Ó, nesse dia aqui tudo melhorou. No instalar de dedos, tudo melhorou. Olha por que melhorou. Porque eu não tive muita venda pendente. Então, ó, eu fui de um prejuízo aqui no dia 19, de um prejuízo de 40, um prejuízo de 20, porque teve uma venda aqui, para um lucro de 200, só porque não teve mensagem de golpe. Não teve isso. Olha o CPA como baixou. Vocês viram o quanto que essa mensagem de golpe ela atrapalha, mas ainda dá para você balancear isso. Aí vamos lá, 8 vendas. Aqui, gente, só aumentando e baixando o orçamento. Aí vamos supor, nesse dia estava com o orçamento mais baixo. Eu fui aumentando durante o dia. Porque eu vi que no outro dia eu tinha dado prejuízo. Eu falei, não, vou baixar o orçamento então e vou manter para o outro dia. Aí eu mantive ali acho que com 50 de orçamento as duas campanhas. A Ultimify não mostra, tá? Esse orçamento aqui que está aqui não é o orçamento que estava no dia. É o orçamento de hoje, por exemplo. Esse 150 não mostra do dia. Podia mostrar, mas não mostra, infelizmente. E tá aí, ó. Dia 20. Agora vamos pro dia 21.
Dia 21, 214. Dia 21, CT06 foi melhor que o CT08. Por que vocês têm que escalar com no mínimo 2 criativos? Até anota isso. Porque quando você anuncia com 2 criativos, escala com 2 criativos, quando um não der certo num dia, o outro vai dar. Olha o meu CPA, quanto que ficou do CT08? R$ 100 de CPA. E se eu não me engano teve muita venda pendente. Ó, não teve tanta venda pendente nele. Então de qualquer forma eu ia continuar no prejuízo com ele. Mas nessa eu já tive. Então o dia que um criativo não der certo, o outro criativo vai dar. Vamos pro dia 22. Aqui no dia 22 eu já subi um novo teste, tá? Esse teste aqui ele já deu um pouco certo. Qual que foi esse teste aqui, ó? Foi um teste deixa eu lembrar. Foi 116, tá? Foi o teste de 116, mas aí eu já tinha trocado para 37 de valor lá da oferta. Então não tava mais 30, não tava mais 29, tava de 37. Aí aqui eu já fiquei com um lucro um pouco mais baixo, né, 142. Essa CBO 08 continua meio ruim, eu fui baixando o orçamento dela, tá? Não pausei porque eu sabia que era por causa das mensagens de golpe. Então agora com essa mensagem de golpe, a análise de métrica de vocês deve ser muito mais minuciosa. Essa vendas pendentes tem que estar aqui, vocês têm que adicionar aqui na UTMFi para vocês verem aqui venda pendente. Para anunciar é fácil, ó. Vocês vêm aqui e escolhe aqui, ó, vendas pendentes. Aí vocês só colocam. Vocês podem até mudar para ficar mais perto lá. Vocês têm que olhar isso, porque às vezes vocês têm uma oferta que é muito boa, só que por causa da mensagem de golpe, por conta dela, vocês perdem muito dinheiro em um dia e matam a campanha achando que a campanha não funciona. Mas não, foi por causa das mensagens de golpe. Se não fosse ela, vocês teriam dado muito certo, teriam feito muito dinheiro. Então vamos lá, 142 de lucro, vamos aí pro dia 23. Olha, no dia 23, já fiquei em prejuízo. Vocês veem como que funciona. E olha o tanto de venda pendente. É o que eu falo, a mensagem de golpe. Fiquei com 8 venda pendente. Por isso que eu não parei a oferta. Nesse dia aqui eu acho que eu até tinha pausado a 08 porque ela estava muito ruim e depois eu religuei. Vamos pro dia 24. Dia 24 eu já voltei para um lucro de 15. Vamos lá, dia 25. Dia 25 eu já voltei para um lucro de 83. Vocês vão ver que essa aqui está desligada, mas eu ligo ela um tempo depois. Vocês vão perceber isso ao decorrer aí. Olha o tanto de IC que eu tive, 40 IC, estava muito barato a quantidade de IC e muita venda pendente. 26. Olha o tanto de venda pendente dia 26. 14. Lucro de 69. Esse dia aqui foi o dia que eu saí da Push Pay. Eu estava na Push Pay e eu fiquei com 9 ou 8 vendas pendentes seguidas. Aí eu falei, não tem como ficar aqui não. Na venda, na Push. 27, dia 27 já, ó, aí pra vocês verem como é que o digital é. Dia 26, eu saí de um lucro de 69 por um lucro de 300 e lá vai. Olha lá, 361. Eu liguei o 08 de novo, depois de um tempo, e não tive tanta venda pendente assim. Tive somente 9, né? Comparado ao dia anterior que foi 14. Olha meu ROI como voltou a subir. Olha o tanto de IC. Olha como o IC tava barato. Aqui, gente, eu poderia pagar até 15 pelo IC. Eu tava pagando 4. Olha o CPC, olha o CPV, como tava barato. Então tava muito bom. Ó, agora vocês podem ver uma coisa. Olha o CPM. Olha o CTR. O CTR tava de 3, 4, desceu para 2. Só que não importa se o CPM desceu. O meu lucro aumentou. O que importa é isso aqui, ó. Aqui, ó, poderia tá um CTR de 0.5. Se aqui tivesse bom, não importa. CTR é uma métrica no começo. Vocês olham muito no começo. Depois do começo não faz sentido olhar. Ó, aí do outro dia eu já baixei pra 68, de 300 e pouco. É complicado, cara. Dia 64, IC de 22 e muita venda pendente. Todo dia muita venda pendente. Vamos pro dia 29. Ó. Dia 29 eu já voltei para 218, 1.68, CPI aqui e tal, estava tudo muito bom. Olha o CPM,
13 de CPM, 15 de CPM. E no começo, vocês lembram que tava 50, 40, né? Como eu disse, o CPM baixa muito e continuando tendo muita venda pendente. Vocês podem ver que alguns dias eu gasto mais, alguns dias eu gasto menos, mas isso é normal. Ó, dia 30 agora. Dia 30 eu fui para um lucro de 160, 135. Muita venda nessa. O ROAS aqui tava baixo, mas aqui, gente, era final de ano. Então todo mundo tava festando nessa época aqui, ó. Do dia 25 até o dia 31, todo mundo tava festando. Então não tem como se basear muito nessas épocas. Mas continuando tendo muita venda pendente. Todo dia. Dia 31. Ó, dia 31 já foi um dia que eu me impressionei. Porque normalmente dia 31 não é um dia que vende muito bem em nenhuma oferta. É virada de ano, né? Então ninguém vai querer estar ali no celular. Mas olha como começou o orçamento com 100, eu fui aumentando ao decorrer das vendas, tá? Olha como o CT06 vendeu muito bem. Olha o ROAS dele nesse dia, olha o ROI. Então ele ficou muito bom. E aqui, gente, o que que eu fiz? Eu fui só aumentando e baixando o orçamento, tá? Eu não dupliquei, eu não fiz nada disso. Eu não escalei duplicando essa campanha aqui. Foi totalmente uma escala vertical, aumentando o orçamento da campanha. E não teve tanta venda pendente. Comparado à quantidade de vendas, aquela quantidade de vendas pendentes ele é normal. Porque não teve muita mensagem de golpe. Ó, agora a gente vai entrar num pico de vendas muito bom, ó, do dia 1 até o dia 5 ali, dia 6. Ó, 600 de lucro nesse dia aqui. Fora que teve uma venda não traqueada. Olha só. O CT06 foi o meu criativo campeão, tá? Olha só. Pouca venda pendente comparada à quantidade de vendas que teve. 35 vendas nessa aqui. 668 de lucro só nessa. E essa aqui ficou no 0 a 0, mas eu deixei rodar. 26 IC e 3 venda pendente. Vamos pro dia 2. Mais pra frente do vídeo vocês vão ver que eu dupliquei, tentei escalar duplicando, mas não deu certo. Não escalou duplicando. Então essa aqui é puramente vertical mesmo. Olha como foi já nesse dia. Ó, se eu tivesse pausado o CT08, que ontem no caso aqui, né, tinha ficado no 0 a 0, eu não teria tido 627 de lucro, porque o CT06 perdeu um pouco de performance e ele teve uma performance acima do outro. Olha só, lucro de 300 no CT06, CT08. Olha a quantidade de vendas pendentes que ficou do CT06. 16 vendas pendentes. Muita mensagem de golpe. Aí vamos lá. E, gente, eu vou fazer um vídeo só sobre mensagem de golpe, tá? Não sei quando que esse vídeo vai sair. Vai ser na próxima semana agora, né? Acho que na terça ou quarta-feira. Só sobre mensagem de golpe. Como que vocês podem. Vou dar algumas dicas de como vocês podem melhorar. Eu descobri algumas coisas de como vocês podem melhorar essa mensagem de golpe. Ainda vai continuar aparecendo, mas vai dar uma boa diminuída. Nesse dia eu já faturei 1000, tive o lucro aí de 618 e aqui eu já estava testando esses mesmos criativos aqui, na verdade o CT08, só que falando o preço de 37. E aqui eu já tive uma boa quantidade de vendas. Vocês vão ver que essa campanha aqui vai me trazer muito lucro. Se eu não me engano foi uma das que me trouxe mais lucro. Mas olha o orçamento, bem baixo. Comecei com isso aqui mesmo, tá? Comecei com 25 no dia e foi aumentando ao decorrer do dia. 618, dia 3, ainda continuando com muita venda pendente. Eu nem vou mostrar mais venda pendente daqui porque já deve estar chato aí pra vocês ouvindo essa palavra toda hora. Mas saibam que teve muita venda pendente. Aqui já foi 559. O CBO CT37 já foi muito bom. Olha só, continuei o mesmo gasto do outro dia, só que teve um lucro muito maior. E aqui eu já lucrei 519. Dia 5 eu lembro que não foi um dia bom. Eu achei que ia ser um dos melhores dias, porque o povo recebe, né? Mas não foi, olha lá. Desceu para 215, 205. O CBO 37 nesse dia não vendeu. Gastou a mesma coisa que o outro e não vendeu. Aqui já era... aqui lembrei. Aqui era a duplicata, ó. Podem ver aqui que aqui era a duplicata. Tá vendo? Eu dupliquei
tentei duplicar e não deu certo. Aí vamos lá. Gente, para não ficar um vídeo extremamente longo, que ainda tem muito aí pela frente, eu vou começar a marcar de 3 em 3, tá? Senão acho que ninguém vai querer ficar aí até o final do vídeo. Vamos lá, vou marcar de 3 agora. Do dia 6 ao dia 8. Eu fiz aí 900 de lucro. Então deu uma média aí de 315 por dia. Aqui eu já estava com muito mais campanhas ativas. Aqui era outro teste, tá? Tudo teste de criativo que eu fui fazendo. Aqui é escala 37. Esse aqui era aquela mesma cópia do que não deu certo. Vocês podem ver que depois ela deu, só que depois de muito tempo. Que se ela tá com 100 de orçamento é porque eu cheguei a colocar esse orçamento nela. E aqui, olha como o CT08 foi muito bom nesse dia. Só nele eu tive R$1.000 de faturamento. Nesses 3 dias, né? Então ele performou muito bem nesses 3 dias. Isso aqui foi outro teste. Eu estava testando criativo, gente, em CBO. Porque se essa campanha aqui ela tinha dado, entre aspas, certo no CBO 1110, então eu continuei testando em 1x, né? 1 e a quantidade de criativos que eu ia testar. Isso foi um erro, tá? Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter testado 1x1 em ABO. 1, aí o x, né, que é a quantidade de conjuntos. Eu deveria ter colocado ali a quantidade de criativos. Por exemplo, se eu ia testar 10 criativos, colocaria 10 conjuntos, cada conjunto com um criativo diferente. É isso que eu devia ter feito. Então foi um erro meu, não repitam isso. Não testem criativos dessa forma. Testem 1x1. Essa motocross aí passar. Aí ó, nesses 3 dias, agora vamos lá, do dia 9 ao dia 11. Que eu já tive 700, já deu uma baita de uma diminuída. Dia 12 ao dia 13 ao dia 14. Olha lá, R$1.000, já deu uma outra melhorada. E vocês podem ver que esse aqui já tava acabando já, né? O CT08 já tava ruim nesse dia aí. E os testes que eu fiz começaram a dar certo e a começar a dar mais lucro que os outros. Por exemplo, o CBA 837, aqui era uma cópia do outro. Olha aqui, 37 já estava com o valor de 37, 400 de lucro nesses 3 dias. Mas pode ver que olha a quantidade, né, de pendente. Vamos pro 15 a 17. A partir daqui, gente, não tem muito o que eu mostrar, tá? Exato. Eu vou mostrar tudo aqui, mas não tem muito o que eu mostrar mais porque foi mais eu aumentando e baixando o orçamento das que já estavam ativas. Não fiz mais do que isso. Vou só mostrar aqui pra vocês todos os dias, né, como prometido. Só que não tem muito mais o que eu falar. Ó, aqui já deu uma baita caída, né? Já foi pra 68 em 3 dias. Vamos pro dia 23 aqui. Aqui eu já tava com muito mais, ó. Tá vendo que aqui eu dupliquei? Olha, duplicar não foi bom. Eu dupliquei muita coisa, ó. Olha o tanto de duplicata que eu fiz. E não deu certo. Vocês podem ver que as que continuaram vendendo foi essas que já estavam ativas, ó. Elas já estavam ativas, foram elas que venderam bem, ó. As que já estavam ativas. Essa e essa. As que já estavam ativas foi que me deu lucro. Todas as duplicatas deram errado. Todas mesmo. 10, 15, 16, 20, tudo prejuízo. Isso em 3 dias. Então, essa aqui na escala duplicando. Vamos aí pro dia 24. Aqui já estava com lucro bem menor, a oferta já estava meio que caindo. Aí ó, vamos lá, por que que a oferta começou a cair? O que que eu fiz de errado? O que que eu não fiz certo aqui? Eu não testei criativos o suficiente para essa oferta. Eu estava testando em média 6 criativos por semana, 10 criativos ali, mas tem que ser no mínimo 15 a 20 criativos por semana, tá, gente? Quando vocês acertam uma oferta, são 15 a 20 criativos por semana para vocês manterem aquela oferta vendendo bem durante 2, 3, 4 meses, que é o tempo que uma oferta dura, tá?
Uma oferta, essa oferta aqui duraria mais do que isso, se eu tivesse feito tudo certinho, mas eu estou falando meus erros aqui para vocês não repetirem e fazerem tudo da maneira correta. Acertou uma oferta, testa no mínimo 15 a 20 criativos por semana. No dia de teste de criativo é normal vocês ficarem em prejuízo, tá? Não é normal ficar em lucro em teste de criativo. Se vocês ficarem em lucro em teste de criativo, testando 15 criativos, vocês estão com uma oferta baita de uma oferta na mão. Então, não cometam esse mesmo erro que eu cometi. Aqui já, olha como já diminuiu. Durante 3 dias eu fiz 115 de lucro por dia, 110 por dia de lucro. Porque os meus criativos estavam morrendo, e como eles estavam morrendo e eu não estava repondo esses criativos, meu lucro foi só abaixando até os criativos morrerem de vez. Aqui eu dei uma revivida, era que dia? Era domingo, domingo é um bom dia de vendas, né? Então esse foi no domingo que eu tive a maior quantidade de vendas, com certeza. Mas pausando muito dos outros que eu tinha. Tá vendo que eu tava com um monte de prejuízo? Eu pausei praticamente todos, deixei só os que tava vendendo. E olha aqui, olha como melhorou. O CT08, eu reativei o CT08 e voltei para o orçamento de 29. Orçamento não, para o valor de campanha de 29. Tava 37, eu mudei e voltei para o 29. E olha aqui, olha como melhorou depois que eu voltei para o 29. E vamos agora do dia 2 ao dia 4. Vamos ver como foi. O tempo vai dar uma travada às vezes. Voltou. 168. Aqui, isso em 3 dias, hein? Então vocês podem ver que aqui a oferta meio que já estava morrendo mesmo. Eu não repus criativo. Olha aqui como já deu uma baita de uma melhorada. Aqui eu testei criativos novos, pra vocês verem. Aqui eu testei novos criativos, o ABO teste criativo, dia 04/2. Olha como nesse teste de criativo do dia de quinta a sábado eu fiz um baita de um valor nele, 800. Aqui foi testando criativo, tá? Olha os criativos antigos aqui com 40 e 98. E aqui um ABO de teste de criativo. Aí aqui tem conteúdo, vamos lá. ABO do teste de criativo. Eu peguei todos os criativos que deram bom aqui no ABO, tá? Que eu testei e mandei para uma CBO. Aí eu mandei para 3 CBO, tá? Eu mandei para uma CBO de 150, mandei para uma CBO de 100 e uma CBO de 75. A que deu bom foi a de 75, tá? Só que eu fui aumentando o orçamento dela ao decorrer do tempo também. Por isso que aqui tá um gasto de 519, só que lembrando, tá em 3 dias, de 3 a 3 dias. Aí eu testei novos criativos aqui. Não testei a quantidade certa, testei 6, só que eu tive sorte que os criativos deram muito bom. Olha o CPI tudo baixo e olha a quantidade de vendas pendentes, ainda com muita venda pendente. Eu tive mais vendas pendentes do que vendas pagas, tá? Pra vocês terem uma noção quanto a mensagem de golpe atrapalha de fato. Eu parei de rodar dia 12 a oferta, mas certeza que se vocês tentarem rodá-la aí hoje vai dar certo. Mas olha como saiu lá de 1.300 de lucro para 200. Então não faria muito sentido eu continuar com ela. E acabou, tá? Que do dia 12, do dia 11 ao dia 12 acabou. 70 de prejuízo. E aí eu matei a oferta e fui testar novas ofertas. Desde lá eu acertei duas, testei mais 5 e acertei duas. Então quando vocês acertam a primeira oferta, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Vocês aprendem de fato a fazer dinheiro pelo digital, para o low ticket, né? Esse mercado, eu tô no digital há 4 anos e nunca conheci um mercado tão lucrativo quanto o low ticket, tão bom quanto o low ticket é, porque é fácil testar, não é difícil testar o, o low ticket. Você gasta muito pouco. Hoje eu gasto 75 para testar uma oferta.
ver se aquela oferta vai dar bom, e 150 para validar. Então, se eu gastei 75 e não vendeu, eu mato. Se eu gastei 75 e vendeu um pouco, eu vou continuar testando até gastar 150 ali e ver se a oferta vai de fato validar. Só que isso é mais feeling, né? Então, não tenho só essa UTM-Fi aqui, tá, gente? Eu tenho mais duas. E, como eu disse, eu tô no digital há mais de 4 anos. Então, eu já fui de tudo quanto é mercado que vocês pensar, eu já fiz. Já fiz iGame, já fiz é, dropshipping, já fiz infoproduto de high ticket e de mid ticket. E o melhor de todos foi o low ticket. Eu testei 8 ofertas aqui no low, gastei para testar essas 8, acho que R$ 800, 100 por cada uma, no total, né? E gastei 800 para fazer 15 mil de lucro aqui, só que na UTMFi, né? Mas eu fiz 20. É um investimento bom, né? Você botar 800 e voltar a 20, então vale a pena demais, demais, demais. É isso, galera. O vídeo vai finalizar por aqui. Eu vou continuar postando vídeo aqui no YouTube. Deixa nos comentários aqui vídeos que vocês querem que eu faça. Eu sou bem transparente mesmo, vou passar o ouro aqui pra vocês. Quem tiver qualquer dúvida que eu não passei aqui, me chama no Instagram. Me chama no Instagram no direct que eu respondo todo mundo, tá? Pode tirar qualquer dúvida lá e deixa aqui nos comentários quais vídeos vocês querem que eu vou estar fazendo aí. Vou fazer um vídeo sobre essa mensagem de golpe e em breve vai sair essa próxima semana. Deixem um like, se inscrevam no canal. Muito obrigado, gente. Fique com Deus.